Chorei sozinho enquanto minha esposa curtia relacionamento aberto. Agora ela chora e eu não sinto mais nada. Preciso colocar pra fora. Preciso que alguém entenda o que aconteceu comigo nos últimos 2 anos. Meu nome é Lucas, tenho 34 anos, e hoje me sinto como um homem completamente diferente daquele que era. Não sei se melhor ou pior, apenas diferente. Vazio, talvez. Mas vamos do começo, porque essa história precisa ser contada desde o início para fazer sentido. Conheci minha esposa, Amanda, há 10 anos. Foi daqueles encontros de cinema, sabe? Ela estava numa cafeteria lendo um livro, eu entrei para pegar um café antes do trabalho e nossos olhares se cruzaram. Parece clichê, mas foi exatamente assim. Ela sorriu, eu sorri de volta, e tive coragem de perguntar o que ela estava lendo. Começamos a conversar e 3 horas depois eu estava atrasado pro trabalho e não me importava nem um pouco. Amanda era tudo o que eu sempre quis. Inteligente, engraçada, linda, carinhosa. Tínhamos os mesmos gostos, as mesmas visões de mundo, os mesmos sonhos. Casamos 3 anos depois num casamento pequeno, só família e amigos próximos. Foi o dia mais feliz da minha vida. Os primeiros anos foram perfeitos. Aquele tipo de perfeição que você vê em filmes e pensa que não existe na vida real. A gente se completava, sabe? Ela me entendia sem eu precisar falar, eu sabia quando ela precisava de espaço ou de carinho. Tínhamos nossas rotinas, nossos rituais. Sexta-noite era sempre nossa noite de filme em casa com pipoca. Domingos a gente acordava tarde e fazia café da manhã juntos. Viajávamos sempre que podíamos. Fazíamos planos para o futuro, falávamos sobre ter filhos, sobre envelhecer juntos. Eu amava aquela mulher com cada fibra do meu ser. Ela era meu mundo inteiro. Mas as coisas começaram a mudar há uns 3 anos. Sutil no começo. A Amanda começou a ficar mais distante, mais no celular, menos interessada em nossas conversas. Eu perguntava se estava tudo bem e ela sempre dizia que sim, que era só trabalho, que estava cansada. Eu acreditava porque queria acreditar. Porque a alternativa era pensar que algo estava errado, e eu não queria nem considerar isso. Tentei ser mais presente, mais atencioso. Levava flores, fazia surpresas, planejava jantares especiais. Às vezes ela parecia apreciar, às vezes parecia apenas tolerando meus esforços. Isso me machucava, mas eu engolia a dor e continuava tentando. Foi numa noite de inverno, há 2 anos, que ela soltou a bomba. Estávamos sentados no sofá, cada um no seu celular, quando ela desligou a TV e disse que precisava conversar comigo. Meu coração já apertou na hora. Você sabe quando sente que algo ruim vem aí? Ela respirou fundo e disse que não estava feliz, que sentia que estava faltando algo na nossa relação. Eu fiquei desesperado, perguntei o que eu poderia fazer diferente, o que ela precisava. E então ela falou. Disse que tinha estado pensando muito sobre isso, conversando com amigas, lendo sobre relacionamentos modernos. Disse que achava que deveríamos tentar um relacionamento aberto. Eu fiquei em choque. Literalmente não consegui processar o que ela estava dizendo nos primeiros segundos. Relacionamento aberto? A mulher que jurou fidelidade comigo na frente de Deus e de nossas famílias estava me pedindo permissão para ficar com outros homens? Ela deve ter visto minha expressão porque começou a falar rapidamente, explicando que não era sobre não me amar, que me amava muito, mas que sentia que estava perdendo uma parte de si mesma, que precisava explorar, experimentar, se sentir viva de novo. Disse que isso poderia até fortalecer nosso relacionamento, que leu vários artigos e histórias de casais que ficaram mais fortes depois de abrir a relação. Eu disse não. Claro que disse não. Disse que isso ia contra tudo o que acreditávamos, contra nossos votos, contra o que construímos juntos. Ela ficou quieta por um tempo e então começou a chorar. Disse que se sentia presa, sufocada, que me amava mas que não sabia se conseguiria continuar assim. E ali estava eu, diante de um ultimato que ela nem precisou verbalizar. Ou eu aceitava isso ou ela ia embora. Vocês conseguem imaginar a dor de ouvir isso da pessoa que você mais ama no mundo? A sensação de que você não é suficiente? De que todo o amor que você dá, toda a dedicação, não vale nada? Pedi tempo. Disse que precisava pensar. Passei 3 semanas no inferno particular. Não conseguia dormir, não conseguia comer direito, mal conseguia trabalhar. Pesquisei sobre relacionamentos abertos, li fóruns, artigos, histórias. Tentei entender, tentei me convencer de que isso poderia funcionar. Mas cada vez que imaginava Amanda com outro homem, sentia uma dor física no peito. Uma angústia que me sufocava. Eu chorava sozinho no chuveiro, no carro, no trabalho quando tinha certeza que ninguém estava olhando. Como tinha chegado ali? O que eu tinha feito de errado? Mas eu não queria perdê-la. Esse era o ponto. Eu a amava tanto que a ideia de viver sem ela era pior do que a ideia de dividi-la com outros.
Ou pelo menos era o que eu achava na época. Então eu aceitei. Disse a ela que poderíamos tentar, mas que teríamos regras. Nada em nossa casa. Sempre com proteção. Ela tinha que me contar antes e depois. Eu também poderia ficar com outras pessoas se quisesse. Amanda concordou com tudo, me abraçou forte, disse que me amava e que isso ia ser bom para nós. Eu queria acreditar tanto nisso. Vocês sabem o que é engraçado? Eu nunca nem cogitei ficar com outras mulheres. A ideia nem passava pela minha cabeça. Eu tinha Amanda, não precisava de mais ninguém. Mas ela claramente precisava de mais do que eu. A primeira vez que ela saiu com outro cara, 2 semanas depois de termos aberto o relacionamento, eu pensei que fosse morrer. Ela se arrumou toda, ficou linda, e saiu. Me deu um beijo na bochecha e saiu. Fiquei sentado no sofá da nossa sala, na nossa casa, esperando minha esposa voltar do encontro com outro homem. Vocês conseguem processar isso? Como é que alguém processa isso? Ela voltou às 2 da manhã. Eu não tinha dormido. Estava sentado no escuro, apenas esperando. Quando ela entrou, percebi no rosto dela aquele brilho nos olhos, aquele sorriso. Ela tinha ficado com ele. Minha esposa tinha acabado de estar nos braços de outro homem. Ela veio conversar comigo, como tínhamos combinado. Disse que tinha sido bom, que se sentiu viva, livre. Não entrou em detalhes porque percebeu como eu estava destruído. Me abraçou e disse que me amava, que eu era seu marido, que isso não mudava nada entre nós. Mas mudou tudo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Algo que eu não sabia que era possível quebrar. Nos meses seguintes, Amanda saiu várias vezes. Sempre me avisando antes, sempre voltando e me contando um pouco. Eu tentava ser o marido compreensivo, o marido moderno que ela queria. Mas por dentro eu estava morrendo. Cada vez que ela saía, eu chorava. Chorava de raiva, de tristeza, de humilhação. Me sentia o maior idiota do mundo. Meus amigos não sabiam de nada, minha família não sabia. Como eu ia contar que tinha concordado com isso? Que estava deixando minha esposa ficar com outros homens? Eu me sentia menos homem, sabe? Menos tudo. E ela estava feliz. Esse era o pior. A Amanda estava radiante. Tinha aquela energia de novo, aquele brilho. Estava mais carinhosa comigo em casa, mais presente. Parecia que ter essas aventuras fora de casa fazia valorizar o que tínhamos. Mas eu não conseguia ver assim. Cada carinho dela parecia piedade. Cada beijo parecia uma mentira. Quando fazíamos amor, eu me perguntava se ela estava pensando em mim ou em um dos outros. Se eu era melhor ou pior. Se ela fingia estar gostando. Essas dúvidas me corroíam por dentro. Tentei conversar com ela algumas vezes. Disse que não estava feliz, que isso estava me destruindo. Ela ficava triste, dizia que não era sua intenção, que me amava. Mas nunca ofereceu fechar o relacionamento de novo. Nunca perguntou se eu queria voltar atrás. Apenas dizia que eu deveria tentar ficar com outras pessoas também, que isso ia me ajudar a entender. Eu tentei uma vez. Baixei um aplicativo de encontros, comecei a conversar com uma mulher. Marcamos de nos encontrar. Eu fui, mas quando cheguei no lugar e a vi esperando, simplesmente não consegui. Me desculpei, disse que tinha uma emergência e fui embora. Chorei no carro por 1 hora. Não era isso que eu queria. Eu só queria minha esposa de volta. O tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais apático. As lágrimas secaram. A dor se transformou em uma espécie de dormência. Eu funcionava no automático. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, fingia que estava tudo bem. Amanda continuava com suas aventuras, sempre me contando, sempre achando que estava sendo honesta e respeitosa por fazer isso. Mas cada palavra era uma facada. Cada detalhe que ela compartilhava, pensando que estava cumprindo nosso acordo, apenas me afundava mais. Comecei a me perguntar por que eu ainda estava ali. Por que eu aceitava aquilo? Era amor? Ou era medo de ficar sozinho? Era esperança de que um dia ela voltaria a me querer só para ela? Ou era apenas covardia de admitir que nosso casamento tinha acabado? Eu não sabia mais. Não sabia mais nada. Meus sentimentos estavam todos embaralhados, confusos. Às vezes eu ainda sentia amor por ela. Às vezes só sentia raiva. Às vezes não sentia nada. E foi esse nada que começou a predominar. Vocês já se sentiram vazios? Não tristes, não raivosos, apenas vazios? Como se onde antes havia emoções agora só existe um buraco. Foi assim que comecei a me sentir. Olhava para Amanda e não sentia mais aquela dor lancinante no peito. Não sentia mais ciúmes. Não sentia quase nada. Ela saía e eu assistia TV.
Ela voltava e eu apenas acenava. Fazíamos sexo e era mecânico, sem paixão. Eu estava me desligando dela emocionalmente e nem percebi que estava acontecendo. Ou talvez tenha percebido e simplesmente não tive energia para lutar contra. E então tudo mudou. Foi há 6 meses. Amanda chegou em casa depois de um encontro e estava estranha. Não tinha aquele brilho de sempre. Parecia preocupada, nervosa. Eu estava no sofá vendo um jogo e mal olhei para ela. Ela sentou do meu lado e ficou quieta. Depois de um tempo, desliguei a TV e perguntei se estava tudo bem. Ela respirou fundo e disse que precisava conversar. De novo aquela frase. Mas dessa vez eu não senti medo. Não senti nada. Apenas esperei. Amanda começou a chorar. Disse que tinha feito uma burrada, que tinha se envolvido emocionalmente com um dos caras que estava saindo. Que tinha sido sem querer, que começou como todas as outras vezes, mas que dessa vez foi diferente. Que eles tinham conexão, que conversavam por horas, que ele a entendia. Meu cérebro processou isso de forma muito calma. Minha esposa estava me dizendo que estava se apaixonando por outro homem. E eu não senti nada. Absolutamente nada. Eu apenas perguntei se ela queria o divórcio então. Ela pareceu chocada com minha reação. Disse que não era isso, que me amava, que eu era seu marido. Que tinha terminado com o cara exatamente porque percebeu que estava indo longe demais, que tinha se assustado. Que queria fechar o relacionamento de novo, voltar a ser só nós dois. Que tinha percebido que quase perdeu o que realmente importava. Eu olhei para ela e pela primeira vez em 2 anos, fui completamente honesto. Disse que era tarde demais. Que ela já tinha me perdido. O rosto dela desabou. Ela perguntou o que eu queria dizer. E eu contei tudo. Contei sobre todas as noites que chorei sozinho enquanto ela estava com outros homens. Sobre como me senti humilhado, traído, insuficiente. Sobre como aceitei aquilo porque tinha medo de perdê-la, mas que no processo perdi a mim mesmo. Sobre como tinha passado 2 anos morrendo por dentro enquanto ela florescia. E sobre como agora, quando ela finalmente queria voltar, eu não sentia mais nada por ela. O amor tinha morrido. Sufocado sob o peso de todo aquele sofrimento. Amanda entrou em pânico. Começou a chorar desesperadamente, me implorando para não desistir de nós. Dizendo que ia fazer qualquer coisa, que nunca mais ia olhar para outro homem, que ia passar o resto da vida compensando o que fez. E eu? Eu apenas me senti cansado. Tão cansado. Disse a ela que não era sobre punição ou vingança. Era sobre o fato de que eu simplesmente não a amava mais. Não do jeito que amava antes. Talvez ainda tivesse algum carinho, alguma preocupação por ela como pessoa. Mas aquele amor profundo, aquela devoção que eu tinha morrido em algum momento desses 2 anos e eu nem tinha percebido o momento exato. Ela não aceitou. Começou uma campanha para me reconquistar. Flores toda semana. Jantares especiais. Tentativas de resgate dos nossos velhos rituais. Conversas profundas sobre nossos sentimentos. Ela lia livros sobre como reconstruir relacionamentos, sugeria terapia de casal, fazia de tudo. E eu? Eu apenas assistia. Participava porque ainda morava na mesma casa, porque ainda estava legalmente casado com ela. Mas meu coração não estava mais ali. Estava morto, enterrado sob 2 anos de dor que ela nunca vai entender completamente. A terapia de casal foi interessante. O terapeuta tentou nos fazer comunicar melhor, entender os sentimentos um do outro. A Amanda chorava em cada sessão, se abria, admitia seus erros, se arrependia profundamente. Dizia que tinha sido egoísta, que não tinha pensado em como aquilo me afetaria. Que tinha acreditado na mentira do relacionamento aberto salvar casamentos. Que tinha perdido o amor da vida dela por pura estupidez. E eu? Eu falava calmamente sobre como me senti, mas sem emoção. Como quem narra fatos, não sentimentos. O terapeuta percebia, Amanda percebia. Ela via nos meus olhos que eu não estava mais lá. Meus amigos começaram a notar mudanças. Eu estava mais leve de certa forma. Não mais aquele cara que carregava o peso do mundo nas costas. Comecei a sair mais sozinho, a fazer coisas que gostava. Voltei a jogar futebol com os amigos, retomei hobbies antigos. Era como se estivesse me redescobrindo. Um amigo próximo me perguntou se estava tudo bem em casa e eu contei tudo. Pela primeira vez, falei abertamente sobre o relacionamento aberto, sobre o sofrimento, sobre como me sentia agora. Ele ficou chocado. Disse que eu deveria ter contado antes, que teria me apoiado. Mas também disse que entendia porque eu não conseguia amar mais Amanda. Que ninguém conseguiria depois do que passei. A Amanda ficou sabendo que eu tinha contado para os amigos e ficou mortificada. Não pela exposição em si, mas porque percebeu que isso significava que eu realmente estava me desligando dela.
que estava preparando o terreno para seguir em frente. Ela intensificou os esforços. Escrevia cartas, deixava bilhetes pela casa. Tentava iniciar conversas profundas sobre nós. Mas eu estava esgotado. Esgotado de sentir, de pensar, de tentar. Apenas queria paz. Foi há 3 meses que tomei a decisão. Não em um momento dramático, não depois de uma briga. Apenas acordei um dia e soube. Era hora de ir embora. Conversei com um advogado, dei entrada no divórcio. Quando os papéis chegaram, mostrei para Amanda. Ela teve um colapso. Chorou, gritou, me implorou. Disse que eu não podia fazer aquilo, que tínhamos 10 anos juntos, que ela tinha cometido um erro mais que me amava. Tentou me abraçar e eu me afastei. Não com raiva, apenas com indiferença. E acho que foi essa indiferença que realmente a quebrou. Ela preferiria que eu gritasse, que demonstrasse raiva, qualquer emoção. Mas eu não tinha mais nada para dar. Ela ainda tenta. Até hoje. Me liga, manda mensagens. Pergunta se podemos conversar. Diz que ainda me ama, que nunca vai parar de me amar. Posta fotos nossas nas redes sociais com legendas emocionadas. Meus pais me ligam dizendo que ela apareceu na casa deles pedindo ajuda para me fazer voltar. Amigos em comum me perguntam se não estou sendo muito duro, se não deveria dar uma chance para ela. E eu entendo a perspectiva deles. Para fora, parece que ela cometeu um erro, se arrependeu e está tentando consertar. Parece que eu deveria perdoar, que é isso que pessoas que se amam fazem. Mas eles não estavam lá. Não estavam nas noites em que eu chorava sozinho. Não sentiram o que eu senti. Não morreram por dentro como eu morri. Tem gente que me julga. Dizem que eu sou covarde por ter aceitado o relacionamento aberto no começo. Dizem que deveria ter posto o pé no chão desde o início. E eles estão certos. Eu deveria ter dito não e ter ido embora se ela insistisse. Mas amor faz a gente fazer coisas estúpidas. Faz a gente se rebaixar, se humilhar, aceitar o inaceitável. Tudo na esperança de que o outro vai perceber nosso valor, vai voltar pra gente. Mas a verdade é que quando alguém quer um relacionamento aberto estando em um relacionamento monogâmico feliz, esse relacionamento já acabou. Apenas uma pessoa ainda não percebeu. Tem também quem me chame de insensível agora. Dizem que ela está se esforçando tanto, que mudou, que merece uma segunda chance. Mas por que eu deveria dar essa chance? Por que devo passar mais anos tentando reacender um amor que foi metodicamente destroçado? Por que preciso sacrificar minha paz mental pela culpa dela? Passei 2 anos sofrendo pela felicidade dela. Agora é minha vez de escolher minha felicidade. E minha felicidade não inclui mais ela. O processo de divórcio está andando. Estou morando sozinho num apartamento pequeno. É quieto, simples, mas é meu. Não tem memórias dolorosas grudadas nas paredes. Não tem o fantasma de um casamento morto assombrando cada cômodo. Estou reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. Não estou procurando relacionamento. Não sei se vou querer outro algum dia. A ideia de me abrir para alguém de novo, de me tornar vulnerável, me apavora. Mas também não estou triste. Estou em paz. E isso é mais do que tive nos últimos 2 anos. Vocês devem estar se perguntando se eu ainda amo Amanda. A resposta honesta? Eu não sei. Tem uma parte de mim que sempre vai amar a mulher que conheci há 10 anos. A mulher que me fez acreditar em contos de fadas. Mas essa mulher não existe mais. E o que ela se tornou, o que ela fez comigo, isso eu não amo. Isso eu nem respeito. Ela fez escolhas. Escolhas que pareciam boas para ela na época. E agora está vivendo com as consequências. Assim como eu vivi com as consequências das minhas escolhas de aceitar aquilo por 2 anos. Será que fui muito duro? Será que deveria ter tentado mais? Essas perguntas me visitam às vezes, nas noites quietas. Mas então me lembro. Me lembro das lágrimas que derramei sozinho. Me lembro da sensação de inadequação, de não ser suficiente. Me lembro de como minha autoestima foi destroçada. Me lembro de ter morrido por dentro enquanto fingia que estava tudo bem. E então sei que tomei a decisão certa. Porque ninguém merece viver assim. Ninguém merece se anular completamente por outra pessoa, mesmo que seja por amor. Amanda me disse recentemente que sou a pessoa mais fria que ela conhece. Que não tem coração. Que como posso simplesmente desligar meus sentimentos assim? Mas vou te contar um segredo, Amanda, onde quer que você esteja lendo isso. Eu não desliguei meus sentimentos. Você os matou. Sistematicamente, encontro após encontro, durante 2 anos. Você drenou cada gota de amor que eu tinha para dar até não sobrar nada. E agora que o poço secou, você quer água. Mas não tem mais. Você bebeu tudo e nem percebeu o valor do que tinha até acabar.
Hoje pela manhã, acordei sozinho no meu apartamento. Fiz café, sentei na varanda pequena e fiquei olhando o nascer do sol. E sabe o que senti? Gratidão. Gratidão por ter saído. Gratidão por estar vivo de novo, mesmo que emocionalmente cicatrizado. Porque cicatrizes significam que você sobreviveu. Que a ferida fechou. E sim, talvez eu nunca seja o mesmo. Talvez eu carregue essas marcas para sempre. Mas estou livre. Livre da dor constante. Livre da humilhação. Livre de fingir que está tudo bem quando não está. Então, para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, que esteja em um relacionamento que machuca mas que tem medo de sair, eu digo isso. Não espere até morrer por dentro. Não espere até não sentir mais nada. Saia enquanto ainda tem amor próprio. Saia enquanto ainda acredita que merece ser feliz. Porque você merece. Todos nós merecemos ser amados da forma que amamos. Merecemos reciprocidade, fidelidade, respeito. E se não temos isso, não é amor. É apenas apego. É medo. É ilusão. A Amanda vai sobreviver. Vai encontrar outra pessoa eventualmente. Alguém que talvez aceite o tipo de relacionamento que ela quer. Ou talvez ela tenha realmente aprendido e seja fiel no próximo relacionamento. Não sei e honestamente não me importo mais. Ela não é mais minha responsabilidade. Minha única responsabilidade agora sou eu. Me reconstruir. Me redescobrir. Aprender a confiar de novo, se isso for possível. E quem sabe, um dia, abrir meu coração novamente. Mas dessa vez com limites claros, com respeito próprio, sabendo exatamente o que aceito e o que não aceito. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa. E sim, me arrependo. Me arrependo de não ter ido embora na primeira conversa sobre relacionamento aberto. Me arrependo de ter desperdiçado 2 anos da minha vida em agonia. Me arrependo de não ter valorizado meu próprio bem-estar. Mas não me arrependo de ter amado. Não me arrependo dos primeiros 7 anos. Aquilo foi real, aquilo foi lindo. E ninguém pode tirar isso de mim. O fato de ter terminado mal não apaga o que foi bom. Apenas me ensina a proteger melhor o que é precioso. O divórcio deve ser finalizado nas próximas semanas. Vamos dividir os bens, assinar os papéis, e oficialmente deixar de ser marido e mulher. Eu não sinto nada sobre isso. Não tristeza, não alívio, nada. É apenas uma formalidade. O casamento morreu há muito tempo. Os papéis são só o atestado de óbito oficial. Amanda ainda tenta marcar um último encontro para conversarmos. Diz que precisa de um fechamento. Mas não sei se vou. O que mais tem para dizer? Já falamos tudo. Já choramos tudo, pelo menos ela chorou. Eu já chorei meus 2 anos de lágrimas. Não tenho mais nenhuma para derramar. Meus pais ficaram tristes com a separação. Eles gostavam muito de Amanda. Mas quando expliquei em detalhes o que aconteceu, eles entenderam. Minha mãe chorou e disse que deveria ter percebido que algo estava errado. Que se sentia culpada por não ter perguntado, por não ter insistido quando percebia que eu estava diferente. Eu disse a ela que não era culpa dela. Que eu tinha escondido bem. Que tinha vergonha do que estava aceitando. Meu pai apenas me abraçou e disse que estava orgulhoso de mim por finalmente ter posto um fim nisso. Que estava preocupado que eu fosse ficar naquela situação para sempre. Meu terapeuta individual, sim, comecei a fazer terapia sozinho, diz que estou em um processo de luto. Luto pelo relacionamento que tive, pela pessoa que fui, pelos sonhos que tinha. E que é normal me sentir entorpecido agora. Que eventualmente vou processar tudo e vou conseguir sentir de novo. Eu não sei se quero. Sentir dói. E já doeu demais. Mas ele diz que é parte da cura. Que não posso ficar nesse limbo emocional para sempre. Que preciso processar para poder realmente seguir em frente. Talvez ele tenha razão. Ou talvez eu esteja bem assim. Funcional, produtivo, apenas sem a capacidade de amar romanticamente. Pior destino já houve. Ontem encontrei por acaso um casal de amigos que não via há anos. Eles me perguntaram como estavam eu e Amanda. Expliquei brevemente que estávamos nos divorciando. Eles ficaram chocados, disseram que a gente era o casal perfeito, que tinham certeza que íamos envelhecer juntos. E ali percebi como as aparências enganam. Como ninguém realmente sabe o que acontece dentro de um relacionamento além das 2 pessoas envolvidas. Como a gente pode estar morrendo por dentro enquanto projeta a felicidade para fora? Quantas pessoas estarão fazendo isso agora? Quantas estão sorrindo em fotos mas chorando sozinhas? Quantas estão aceitando o inaceitável por medo de ficarem sozinhas? Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso é que estar sozinho não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa é estar em um relacionamento e se sentir completamente sozinho mesmo assim.
É deitar na mesma cama que alguém e sentir um abismo entre vocês. É ver a pessoa que você ama escolher outros repetidamente. É morrer um pouco a cada dia e fingir que está tudo bem. Isso sim é a pior solidão que existe. E eu prefiro 1000 vezes estar fisicamente sozinho mais em paz do que acompanhado e em agonia. Amanda me mandou uma mensagem essa manhã. Mais uma das muitas. Dizia que sonhou comigo, com nosso primeiro encontro na cafeteria. Que acordou chorando porque percebeu que perdeu aquilo para sempre. Que daria tudo para voltar no tempo e fazer diferente. E eu? Eu apenas arquivei a mensagem. Não respondi. Porque não tenho o que responder. O tempo não volta. As escolhas foram feitas. As consequências estão aqui. E a gente tem que viver com elas. Eu estou vivendo. Ela está tentando viver. Mas não vamos viver juntos. Esse capítulo acabou. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Eu realmente acreditava que a gente ia ser para sempre. Não era ingenuidade ou ilusão. Era baseado em anos de construção, de parceria, de amor genuíno. E foi destruído em 2 anos. 2 anos de decisões egoístas. 2 anos de dor ignorada. 2 anos de um casamento transformado em algo irreconhecível. E agora estamos aqui. Ela desesperada para voltar. Eu incapaz de sentir qualquer coisa. 2 pessoas que um dia se amaram profundamente agora separadas por um abismo que não pode ser cruzado. Às vezes me pergunto como seria se ela nunca tivesse pedido o relacionamento aberto. Estaríamos felizes ainda? Ou isso era apenas sintoma de algo maior, algo que eventualmente teria explodido de outra forma? Eu não sei. E não importa mais. O que importa é o aqui e agora. E aqui e agora eu estou construindo uma vida nova. Lentamente, um dia de cada vez. Conhecendo quem eu sou sem ela. Descobrindo o que me faz feliz além de amar alguém. Aprendendo que meu valor não está em ser marido de alguém, mas em simplesmente ser eu. Tem dias mais difíceis que outros. Dias em que a raiva volta. Não raiva dela necessariamente, mas raiva de mim mesmo. Por ter sido tão fraco. Por ter aceitado. Por ter desperdiçado tanto tempo em uma situação que nunca ia dar certo. Meu terapeuta diz que preciso ter compaixão por mim mesmo, que fiz o melhor que podia com as ferramentas emocionais que tinha na época. Mas é difícil. É difícil não se culpar quando olha para trás e vê todas as bandeiras vermelhas que ignorou, todos os sinais que não quis ver. A verdade é que eu sabia. Lá no fundo eu sempre soube que aceitar aquilo era o começo do fim. Mas eu tinha tanto medo de perdê-la que preferi me perder primeiro. E me perdi mesmo. Passei 2 anos sem saber quem eu era, qual era meu valor, o que eu merecia. Virei uma sombra de mim mesmo. Mas sabe de uma coisa? Eu sobrevivi. Atravessei aquele inferno e saí do outro lado. Diferente, sim. Machucado, com certeza. Mas vivo. E isso tem que contar para alguma coisa. Comecei a sair com uma mulher há algumas semanas. Nada sério, só encontros casuais. Ela é legal, divertida, sem complicações. Não falei para ela sobre Amanda ainda. Não sei se vou falar. Não quero carregar aquela história para dentro de algo novo. Mas também não quero mentir ou esconder. É complicado. Eu gosto da companhia dela, gosto de conversar, de rir. Mas quando ela tenta algo mais íntimo, eu travo. Não consigo. O medo de me abrir de novo é paralisante. Ela percebe e é paciente, mas não sei até quando vai ter paciência. E parte de mim nem quer que ela tenha. Porque não sei se sou capaz de dar o que ela vai eventualmente querer. Será que vou conseguir confiar em alguém de novo? Será que vou conseguir acreditar quando alguém disser que me ama? Essas perguntas me assombram. Porque Amanda também dizia que me amava. Enquanto saía com outros homens. Enquanto me destruía. E ela realmente acreditava nisso. O amor dela era real na cabeça dela. Mas não era o tipo de amor que eu precisava. Não era o tipo de amor que sustenta um casamento. Era um amor egoísta, um amor que colocava as necessidades dela acima de tudo. E se isso era amor, eu não quero mais. Mas também sei que não posso colocar o que Amanda fez em todas as mulheres. Não posso deixar o trauma de um relacionamento infectar todos os futuros. É injusto e autodestrutivo. Mas como se desfaz anos de condicionamento? Anos de dor? Como se abre de novo depois de ser tão profundamente ferido? Eu não tenho essas respostas. Estou apenas tentando viver um dia de cada vez e ver no que dá. Meus amigos têm sido incríveis. Organizam encontros, me chamam para sair, me incluem em tudo. Eles sabem que preciso de distração, de companhia, de normalidade. E eu aprecio cada gesto. Cada cerveja que tomamos juntos, cada jogo de futebol, cada conversa boba.
Isso me faz sentir humano de novo. Me lembra que existe vida além do sofrimento. Que existe riso, amizade, momentos leves. E isso tem sido minha salvação. Voltei a me exercitar também. Comecei a correr todas as manhãs. É terapêutico de certa forma. Apenas eu, a rua, minha respiração. Sem pensamentos complicados, apenas movimento. E depois da corrida sempre me sinto um pouco melhor. Um pouco mais forte. Um pouco mais eu. É engraçado como cuidar do corpo ajuda a cuidar da mente. Ou talvez seja ao contrário. Não sei. Só sei que está ajudando. Amanda ainda não aceitou que acabou. Continua tentando. Continua ligando, mandando mensagens, aparecendo em lugares que ela sabe que frequento. É constrangedor e cansativo. Meus amigos já tiveram que intervir algumas vezes, pedindo para ela me dar espaço. Mas ela insiste. Diz que vai lutar pelo nosso amor até o fim. Mas não existe mais amor para lutar. Existe apenas os restos de algo que foi lindo um dia. E restos não se reconstroem. Você apenas os varre e começa de novo. Pensei em pedir uma ordem de restrição, mas não cheguei a esse ponto ainda. Ela não é violenta ou ameaçadora, apenas desesperada. E eu entendo o desespero. Eu vivi nele por 2 anos. Então tenho uma certa compaixão, mesmo não tendo mais amor. Mas minha paciência está se esgotando. Se ela não parar, vou ter que tomar medidas mais drásticas. Por mim, pela minha paz, pela minha sanidade. Sabe o que eu queria que ela entendesse? Que não é sobre perdão. Eu a perdoo. Perdoo porque continuar carregando raiva só me machuca. Perdoo porque ela é humana e humanos erram. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar. Não significa que as coisas podem ser como antes. Por que não podem? Aquele relacionamento morreu. E nenhuma quantidade de arrependimento vai ressuscitá-lo. Ela precisa aceitar isso e seguir em frente com a vida dela. Assim como estou seguindo com a minha. Os papéis do divórcio foram finalmente assinados na semana passada. É oficial agora. Não somos mais casados. 10 anos juntos, 2 anos de agonia, e agora é só uma assinatura em um papel. Parece tão simples, mas representa tanto. Representa liberdade. Representa recomeço. Representa o fim de um ciclo e o início de outro. Eu não chorei quando assinei. Amanda chorou o suficiente pelos dois. Mas eu apenas senti uma espécie de alívio. Como se um peso gigante tivesse sido tirado dos meus ombros. Minha vida agora é simples. Trabalho, academia, amigos, algumas séries, alguns livros. Nada muito excitante, mas é minha. É genuína. Não estou fingindo nada. Não estou aceitando o inaceitável. Não estou morrendo por dentro. Estou apenas vivendo. E depois de 2 anos de sobreviver, apenas viver já é uma vitória enorme. Talvez um dia eu consiga mais que isso. Talvez um dia eu consiga prosperar. Mas por enquanto, viver é suficiente. E para você que está lendo isso e se identificou com minha história, quero que saiba que não está sozinho. Sei que parece que está, sei que a dor é individual e solitária. Mas tem tanta gente passando por coisas parecidas. Tantas pessoas em relacionamentos que as destroem. Tantas pessoas que aceitam menos do que merecem por medo. E se minha história servir para alguma coisa, que seja para mostrar que é possível sair. Que é possível sobreviver. Que é possível reconstruir, mesmo quando parece que você está quebrado demais para ser consertado. Não vai ser fácil. Vai doer muito. Vai ter dias em que você vai querer voltar porque a dor da solidão parece menor que a dor que está sentindo. Mas resista. Porque do outro lado dessa dor tem paz. Tem dignidade. Tem autoestima. Tem você de novo. A versão de você que não aceita migalhas. A versão que sabe seu valor. A versão que escolhe paz sobre qualquer outra coisa. E essa versão vale a pena cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada momento de dor aguda. Minha jornada ainda não terminou. Ainda estou processando, ainda estou curando, ainda estou aprendendo. Mas estou no caminho certo. E isso é o que importa. Não a velocidade, mas a direção. E minha direção agora é para frente. Sempre para frente. Porque voltar não é opção. Voltar é voltar para a dor, para a humilhação, para a morte lenta. E eu escolho vida. Mesmo que seja uma vida mais quieta, mais cautelosa, mais protegida. É minha vida. E eu não vou mais deixar ninguém destruí-la. Amanda vai ter que aprender a viver com as consequências das escolhas dela. Assim como eu tive que aprender a viver com as minhas. Ela destruiu algo precioso porque achou que podia ter tudo. O marido devoto em casa e as aventuras emocionantes fora. Mas não funciona assim.
Pelo menos não comigo. E agora ela tem que aprender isso da forma mais difícil. Eu tenho pena dela? Um pouco. Mas não o suficiente para voltar. Não o suficiente para me sacrificar de novo. Minha compaixão tem limites agora. E esses limites me protegem. Então aqui estou. Um homem de 34 anos recomeçando do zero. Sem esposa, sem o futuro que planejei, sem a certeza de que vou conseguir amar de novo. Mas com algo que não tinha há 2 anos, paz. E dignidade. E a esperança, talvez pequena, de que dias melhores virão. Porque se sobrevivi àquilo, posso sobreviver a qualquer coisa. Se conseguir sair daquele inferno com minha sanidade intacta, posso fazer qualquer coisa. E essa força, essa resiliência que descobri em mim, é algo que ninguém pode tirar. Obrigado por ler minha história. Por me ouvir sem julgar. Por estar aqui comigo nessa jornada, mesmo que virtualmente. Às vezes a gente só precisa ser ouvido, precisa saber que alguém entende. E se você entendeu, se identificou, se sentiu menos sozinho lendo isso, então valeu a pena compartilhar. Porque é assim que a gente se cura, juntos. Compartilhando nossas dores, nossas vitórias, nossos recomeços. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos reais e emocionantes como este, por favor se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição ajuda o canal a crescer e continuar trazendo histórias que importam, histórias reais de pessoas reais. Compartilhe também com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. E deixe nos comentários se você já passou por algo parecido, como lidou, o que aprendeu. Vamos criar uma comunidade de apoio mútuo, porque ninguém deveria passar por essas dificuldades sozinho. Muito obrigado por estar aqui, por me ouvir, por fazer parte dessa jornada. Até a próxima história.